Shalom, boa noite. Shalom, queridas irmãs, nós já estamos aqui meio apavoradas porque eu entrei lá no YouTube, eu não sei o que aconteceu, tá dando erro o tempo todo, e aí eu corri para cá, para que a gente não perca, né, o nosso tempo aqui. E você que foi entrando aí vai me dando um alôzinho para eu saber que já tem gente aí me aguardando. E eu vou dar um tempinho para vocês irem chegando. Enquanto vocês vão chegando, nós vamos ganhar tempo aqui em oração. E eu não sei o que aconteceu, mas nós não vamos perder tempo, né? Porque nós temos outros recursos, graças a Deus nós temos outros recursos. E o inimigo não vai nos vencer assim, né? Tão fácil. Eu quero agradecer ao Eterno pelas suas vidas, pelas nossas vidas, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para louvar e bendizer o nosso Deus. E é com coração grato que eu quero nessa hora orar e colocar esse momento diante do Senhor, colocar as nossas vidas. Amém? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todos sempre. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal nas tuas mãos, e serão como frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Eterno nosso Deus, nós queremos te louvar nessa noite, nós queremos te bendizer, te exaltar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus justo, e o nosso coração se alegra no Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, pela oportunidade que temos de estar aqui, mais uma vez, para glorificar o teu santo nome. Pai, sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra as potestades. Por isso nós, nesse momento, Pai, nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor e que o inimigo não tem o poder de nos fazer parar, de nos envergonhar. Mas nós temos a certeza, porque eu creio nesse poder do Senhor, eu creio no agir do teu Espírito Santo. E nessa hora eu peço, Pai, que o Senhor venha com a tua ação sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, que sejamos nessa hora revestida pelo teu poder, pela tua graça, pelo agir do Senhor, que haja, Deus, uma liberalidade da tua presença dentro dos nossos lares, e que o Senhor venha repreender, Pai, o devorador das nossas almas, que o Senhor venha fazer paralisar toda ação contrária, que o inimigo não tenha acesso contra as nossas vidas, mas que nós sejamos livres de todo peso, de toda angústia, de todo mal. Em nome de Yeshua, Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o poder do Senhor se manifeste nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha derramar sobre nós o teu poder, a tua graça, e que essa palavra, Deus, venha trazer novidade de vida para os nossos corações, que nós possamos ser cheias nessa noite. Pai, abençoa a vida das minhas irmãs, abençoa daqueles que vão ouvir depois, que o Senhor possa, Deus, fazer uma grande obra em nossas vidas, que o Senhor venha restaurar nossas vidas, e que através dessa palavra, Senhor, nós possamos crescer cada vez mais, possamos aprender cada vez mais com o Senhor. Pai, nós oramos em nome de Yeshua e nós te agradecemos. Amém e amém. Boa noite, Maria Lúcia, nós já estamos aqui. Eu fui tentar fazer a gravação lá no YouTube, a live, eu não sei o que aconteceu, mas nós estamos aqui no Facebook e eu creio que o Eterno tem um propósito para todas as coisas, né? E nós temos que confiar no Senhor. Enquanto as irmãs vão entrando, eu queria adorar o Senhor com uma canção. Eu quero louvar ao Senhor porque
nós sabemos que contra as nossas vidas, né, não vale encantamento, não. Nós somos do Senhor e selados por Ele, amém? E é uma canção pequenininha e você vai aprender comigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. O Senhor é um. Ele é único e não há outro que se compara a Ele, porque Ele é o grande Deus, o eterno, nosso amado. Queridas, boa noite, shalom para todas. Hoje eu quero concluir, né, aquilo que a gente já tem falado nesses dias sobre a festa de Shavuot. Hoje nós encerramos a festa, né, às 18 horas, terminou a festividade, porque a festa ela começou no domingo, a partir das 18 horas, e eu creio que todas nós podemos, né, receber do Eterno algo para as nossas vidas, todas nós podemos experimentar, e eu tenho certeza que ninguém está saindo dessa festa de mãos vazias, porque o Senhor, com certeza, Ele nos presenteou com a presença do Espírito Santo dele. E é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o agir do Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo para que ele possa retornar para o meio do seu povo, para o meio da sua carral, porque nós precisamos deste Espírito Santo. E eu queria fazer uma introdução dizendo o seguinte, que quem é essa carral? Quem é essa igreja? Quem é essa noiva que recebe esse poder, que recebe essa autoridade? Porque para nós estarmos ligados intimamente ao nosso Deus, nós precisamos do Espírito dele. Porque o Espírito dele é como um cordão umbilical que nos liga a ele. Então, nós precisamos entender quem é essa noiva que recebe dele esse adorno que é a presença doce do Espírito Santo. É tão interessante que em Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7, lá diz o seguinte, que nem todos os que são fisicamente descendentes de Israel, eles são espiritualmente Israel. E nem todos os descendentes físicos de Abraão, no caso aqui, né, nós sabemos que são os árabes, Ismael, né, são filhos espirituais. Por quê? Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então nós sabemos que o que significa que um filho, né, da promessa, ele é gerado pelo poder de Deus e não por meio da ação humana, da agência humana. Então nós temos que entender que essa carral, esse povo chamado Israel, formado por judeus e gentios, que o Senhor tem separado nesses dias, né? Que o Senhor tem buscado envolver. Nós somos esse povo que precisa da ação do Espírito Santo. Nós precisamos da agir do Espírito Santo nesses dias.
E eu até intitulei essa mensagem hoje como Santo Espírito, volte para a sua carral, para a sua igreja, para a sua querrilá, para o seu povo. Por que eu estou falando sobre isso, queridas? Porque nesses 2 dias que nós celebramos Shavuot, Deus nos presenteou com o seu Espírito Santo. E nós sabemos que nós precisamos do agir de Deus em nossas vidas. E através desse versículo que fala que os filhos de Deus são aqueles que espiritualmente recebem Yeshua como Salvador, tanto judeus quanto gentios, aqueles que creem nele, porque nós sabemos que embora Ismael também fosse filho de Abraão, é em Isaque que estão os descendentes físicos de Abraão. Porque o primeiro, que é Ismael, ele nasceu da carne, enquanto o último, ele nasceu do Espírito. E é por isso que Isaque era o verdadeiro herdeiro da fé. Então todos nós que nascemos não da carne, mas do Espírito, Yeshua nos salvou e agora nos deu nova vida. Nós nascemos através dele, recebemos o Ruach, o sopro de Deus novamente, para agora nascermos uma nova vida, uma vida eterna. Então nós temos que entender que a promessa de Deus não é para todos os filhos de Abraão, é para os filhos da promessa, para aqueles que vivem a sua Torá. E aqui nós sabemos que Deus, ele não veio para gerar filhos carnais, mas ele veio para gerar os filhos espirituais. E eu acredito que até hoje Abraão tem gerado filhos espirituais. A cada dia o Senhor tem aproximado muitas e muitas vidas, muitas almas têm sido salvas por causa da palavra, por causa da promessa. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós temos que observar como que a fé, ela expressa a direção da vida. Por quê? Porque Isaque, ele se rendeu como um sacrifício a Deus, enquanto que Ismael, ele lutou pelo poder do mundo. O que eu quero dizer com isso, amados? Que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ele está à disposição daqueles que verdadeiramente se sacrificam pelo reino de Deus e não pelo poder do mundo. O que nós estamos vivendo nesses dias em Israel? Nós estamos vendo essa guerra da luta da carne com a luta do espírito. Mas com certeza, amadas, quem vai vencer? Quem vai vencer são os filhos da luz. São aqueles que verdadeiramente são gerados no espírito, daqueles que nasceram de novo. E nós estamos vendo que eles estão indo contra os filhos de Deus, porque vai se levantar um exército carnal que vai vir para lutar contra nós, contra o povo de Israel. Mas nós temos que estar firmados que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, é ele que veio para nos proteger. Eu acredito, amadas, que nesses dias que Israel está sendo atacada, há uma mão de Deus cuidando daquele povo. Apesar, infelizmente, de ter ali muitos que não estão buscando pelo Senhor, porque hoje Israel é um país que nós podemos entender que há tanto pecado, há tantas coisas, e nós estamos vendo o juízo de Deus também. Mas existe um remanescente salvo, existe um remanescente santo, e esse remanescente não está só ali na terra santa, mas está espalhado sobre toda a terra. E o Senhor, ele vem para ajuntar esse povo. Ele vem para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Eu farei de você, Abraão, uma nação santa. Deus falou isso com Moisés. Eu farei de vocês um número de sacerdotes santos. Então, queridos, nós precisamos do Ruach HaKodesh, porque os filhos da carne, muitas vezes, eles se consideram livres, quando na verdade eles são escravos, pois eles não conhecem a bênção da verdadeira entrega a Deus. Os filhos da carne de Abraão, eles não conhecem o verdadeiro Deus. Eles têm os seus deuses. Mas aqui a gente vindo para Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos o primeiro capítulo, capítulo 2, que eu quero
ler aqui para nós, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: essas pessoas não estão bêbadas, como você supõe. São apenas 9 da manhã. Não, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Adonai diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. O que eu pude ver aqui? Que Pedro, Kefa, ele estava exatamente no momento da festa de Shavuot, quando ele havia recebido o revestimento. Para que nós possamos ser usados pelo Eterno, nós precisamos do revestimento do Espírito, ou seja, vestir novamente. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou e nós perdemos a vestimenta da santidade. Mas agora, através do segundo Adão, que é Yeshua, ele traz para nós novamente a presença do Espírito Santo, que é soprado sobre as nossas vidas e novamente nós somos religados ao Eterno. Mas aqui o texto está dizendo que naquele dia, quando terminou ali aquele momento que eles estavam ali cheios da presença e falando em línguas de fogo e profetizando, Pedro, ele foi para a sacada daquele cenáculo e ele começou a pregar a palavra. Pedro agora já estava cheio do Espírito Santo e foi por isso que ele profetizou as palavras de Joel, do profeta Joel, porque agora ele tinha a interpretação. Nós só conseguimos entender a palavra de Deus quando nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. E agora Pedro, ele tinha autoridade, porque sem o Rua nós não temos autoridade. É por isso que Yeshua disse: vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em todos os lugares do mundo. É por isso que nós precisamos desse revestimento. E agora Pedro começa a falar sobre o que aconteceria na profecia de Joel nos últimos dias. Mas é tão interessante que ele diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito a todas as pessoas. Amadas irmãs, quando eu olho para essa palavra, eu pude entender aqui que Pedro, ele profetizou estes dias, ou seja, naquele dia de Shavuot, ele já considerava como os últimos dias. Era como se ele dissesse assim: agora que essas coisas começaram a acontecer, ou seja, estes últimos dias começaram em Shavuot, até os dias de hoje. Ou seja, a palavra profetizada por Joel, que disse nos últimos dias, esses últimos dias seriam o momento quando Yeshua foi assunto ao céu e agora estava dando início a uma nova caminhada do povo de Deus. Ali renascia a Kahal, a noiva se levantava, agora revestida de poder, de autoridade, porque o Ruach HaKodesh foi derramado. Ali começou os últimos dias. Quando Pedro profetizou, ali estava se cumprindo Joel. Aqueles últimos dias de Pedro, eles estão até hoje. Eles estão até hoje. Nós estamos no ano 2021. Ou seja, desde o primeiro dia, né? Depois de Yeshua, porque foi contado após Yeshua, até os dias de hoje, nós temos 2021 anos de últimos dias. Mas o que eu acho mais interessante aqui, queridos, que os acontecimentos finais, eles vão culminar desde agora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que agora está chegando o fim. Nós sabemos que os últimos dias começaram em Shavuot, mas o fim dos últimos dias estão para acontecer agora. Porque aqui na própria palavra o Senhor diz, ele agora começa na profecia de Joel, nos mostrando que há 2 tempos de marcação para esses últimos dias.
O primeiro deles, que foi em Shavuot, é as manifestações do Espírito para aqueles que creram em Yeshua. E essas manifestações, elas aconteceram aquele dia em Pentecoste e elas vieram acontecendo até os dias de hoje. Mas nesses últimos tempos, nos dias finais, o tempo do fim, a profecia, ela tem uma outra palavra. Os primeiros dias, que são os últimos dias de Shavuot, lá diz que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, né, que ele derramaria do seu espírito sobre todos. Mas qual que é a segunda parte da profecia? Está escrito aqui: realizarei em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue, antes do grande e temível dia de Adonai. Então todo que invocar o nome de Adonai será salvo. O que eu quero dizer com isso? Que a profecia de Joel, ela parece marcar dois tempos finais. O primeiro foi em Shavuot, quando os discípulos receberam os sinais do Espírito, do que aconteceria quando o Espírito Santo fosse derramado. Visões, sonhos, profecias, o Espírito seria derramado sobre todos. Mas no final dos dias, o que aconteceria? Que ele realizaria milagres em cima no céu, embaixo na terra, e estes seriam os sinais para o fim dos dias. Eu não sei se as irmãs estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou querendo te dizer, amadas, que nós sabemos que a Torá, ela foi dada no Sinai, em tábuas de pedra. Mas agora, em Sião, nós recebemos, foi nos dado o Espírito Santo em nossos corações. Por quê? Porque somente através do poder do Espírito Santo, nós poderíamos discernir, distinguir que os últimos dias seriam esses e qual seria o final desses últimos dias. O que eu penso, amadas, é que os últimos dias do profeta Joel, eles começaram em Pentecoste, mas o final dos últimos dias, ele está se iniciando nos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos aí num tempo que eu acredito que é o fim dos últimos dias. Então, queridos, eu queria falar para mim, para você nessa noite. Eu anotei algumas coisinhas aqui para eu não perder, né, a minha fala, mas eu queria falar sobre isso. Que nós precisamos clamar para que o Ruach HaKodesh, ele volte para o meio do seu povo. Porque nós, apesar de estarmos aqui buscando a presença do Senhor, há uma frieza muito grande na terra, amados. Porque aqui fala que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Não fala que seria sobre uma pessoa, um grupo de pessoas. Derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Então significa que todos terão a oportunidade de receber dessa doce presença do Senhor. Mas o que eu pude ver aqui? Que quando Deus, ele fez nascer essa carral, que nós chamamos de igreja, outros chamam de noiva, outros chamam de Israel, naquele dia em Shavuot, ele derramou o Espírito Santo sobre ela. Houve grandes manifestações e evidências da sua presença. Mas fica a pergunta: essa igreja moderna de hoje, ela tem exibido essas mesmas evidências? Será que nós não estamos precisando de trazer essa glória de Deus de volta para as nossas vidas? Para que Ele seja glorificado em nossas vidas? Para que eu possa diminuir e que Ele seja visto em nossas vidas? E qual que era as evidências desse poder do Espírito Santo sobre essa igreja em Atos dos Apóstolos? A primeira delas aqui diz que o Ruach seria derramado sobre todos. Mas também diz que os crentes, aqueles mais velhos, aqueles de idade avançada, os anciãos, eles teriam sonhos. Mas que tipo de sonho seria isso? Dormir, sonhar um monte de coisa?
a palavra sonho aqui, a palavra halom, no caso aqui seriam sonhos espirituais, né? O que eu posso entender? Que a partir dos últimos dias, até os dias finais, o Senhor daria sonhos espirituais. Por quê? Porque o espírito não tem idade. Eu posso ter 80 anos e eu ainda posso estar sonhando com as coisas espirituais. Muitas pessoas pegam isso como se fosse coisas materiais. Coisas materiais a gente precisa sonhar. São as bênçãos que Deus dá para nós. Nós precisamos sonhar com as coisas espirituais. E aqui estava dizendo que os mais velhos, eles teriam sonhos. Eles teriam sonhos espirituais. Mas diz também que os jovens receberiam visões. É tão interessante que existe um versículo que diz que ainda na velhice, né, os mais velhos poderiam produzir frutos. E Shavuot fala de quê? De produzir frutos. Mas os jovens, eles teriam visões. E o que é ter visão? Visão é antever, né? É você ver antecipadamente. Eu estou vendo lá na frente. Ter visão fala de futuro. Fala de levantar profetas. Será que nós não estamos precisando de jovens hoje que tenham visões espirituais? De pessoas mais velhas com sonhos espirituais? Mas também diz que os servos e as servas profetizariam. O que eu posso entender? Que todos aqueles que servem, aonde eles estiverem, eles vão falar da palavra. Eles podem profetizar a palavra, eles podem produzir para o reino de Deus. Mas também diz que essas evidências causariam impacto no mundo. E haveria então uma grande colheita de almas salvas. Sabe por quê? Porque a gente vê um crescimento muito grande, mas não é um crescimento de almas salvas. Aqui está falando de uma salvação completa. Muitos estão dentro, mas não estão salvos. Vocês entendem? E aqui está falando que essas evidências, elas iriam produzir isso no mundo. Nós iríamos colher muitas almas. Mas o que a gente tem visto hoje, amados? Que as igrejas, muitos têm transformado a casa do Senhor num clube social. E eu queria trazer para nós agora uma palavra que está lá em Isaías. Essa palavra mexeu muito com o meu coração. E ela está bem ligada a essas promessas do Espírito Santo. Está lá em Isaías 52. 52 não, 32. E eu vou ler o versículo 15, a princípio, que diz assim: até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto, e o deserto se transforme em um campo fértil, e o campo fértil seja considerado uma floresta. O que nós podemos ver aqui? Aqui está dizendo que até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará um pomar, e o pomar será como uma floresta, será como um bosque. O que o profeta Isaías está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando o Espírito Santo, ele vem, o que é deserto, aquilo que é improdutivo, se torna um campo de colheita. Ele está dizendo que até mesmo um pedaço de chão que está morto, uma terra seca, de repente pode superabundar em frutos continuamente. Ou seja, esses frutos são as almas que fazem techuvá, as almas que produzem arrependimento. Há uma promessa, querido, se não houver um derramamento do Espírito Santo, não há colheita. Shavuot fala de colheita, e o Espírito Santo já foi derramado. Então agora é hora de nós colhermos, entende? Que a partir de agora, de Shavuot, o Espírito já foi derramado e agora nós precisamos de colher os frutos que o Senhor trouxe para esse deserto. Nós sabemos que o mundo está um deserto, um caos.
Mas quando o Espírito Santo é derramado, ele molha a terra, ele rega a terra, e aí ela pode produzir. E é isso que eu entendo, que a partir dessa festa desse ano, vai haver um derramar sobre nossas cabeças. O Senhor vai nos levantar com poder e autoridade, porque nós vamos produzir frutos para o reino de Deus, porque nós vamos ver a última colheita. Nós vamos vivenciar isso, queridas, mas para isso, você e eu precisamos ser cheias do Ruach HaKodesh. Nós precisamos estar, sabe, abarrotadas até aqui, ó, como o profeta disse, até ser mergulhado, para que nós possamos ser usadas no reino de Deus e assim colher os frutos. Mas no versículo 16 diz: então a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O que nós podemos ver aqui? Que o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Ou seja, o Espírito Santo, o Ruach, ele trará uma mensagem de juízo contra o pecado. E essa mensagem, ela vai produzir retidão nas pessoas. Vai trazer techuvá. Por quê? Porque a palavra pregada será uma mensagem verdadeira e convincente. Amadas, nós não precisamos mais de muito lero-lero, não. Chega de pregações mentirosas. Chega de pregações para que nós possamos crescer materialmente no reino desse mundo. É hora de produzirmos a palavra, porque quando o juízo habitar nesse deserto, a justiça vai fazer com que aquele pomar, sabe, aonde a palavra veio, e ela foi regada e começou a produzir frutos, o pecado não vai suportar. Sabe, o pecado não vai suportar e a mensagem vai ser tão forte que as pessoas vão começar a fazer como em Atos dos Apóstolos. Eles se jogavam aos pés dos discípulos e diziam: o que eu devo fazer para ser salvo? É isso que nós precisamos produzir nesses dias. Vidas em arrependimento. A mensagem que nós pregamos, queridos, ela tem que trazer mudança no coração das pessoas. Ela tem que convencer as pessoas para a verdade. Por isso que a Torá hoje, ela tem sido uma linha divisória para separar os que são e os que não são. Porque não existe esse negócio de aceitei Jesus e estou salvo. Eu aceitei Jesus e agora estou comprometida com a sua palavra. Eu estou em obediência com a sua palavra. E nós sabemos, queridas, que o Espírito Santo, ele inicia o seu trabalho primeiro, quando nós olhamos em questões de igreja, é no púlpito. Sabe por quê? Porque os pregadores de hoje, eles precisam receber do Ruach HaKodesh. Eles precisam de receber o poder do Espírito Santo e não o poder da filosofia, o poder de uma mensagem bonita, eloquente. Mas eles precisam receber a autoridade que Pedro recebeu aquele dia, que os discípulos receberam, porque Pedro não pregou muita coisa, mas as poucas palavras de Pedro produziu salvação em mais de 3.000 pessoas. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Por isso nós precisamos do agir do Espírito Santo novamente em nossas vidas, em nossas casas. E aqui está dizendo isso, que o Espírito Santo, ele tem que agir primeiro no púlpito, para depois o juízo começar no altar. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, queridos? Que Deus vai agir nos lugares, nos locais onde a palavra de Deus está sendo pregada. Mas o juízo dele vai vir no altar do coração de cada homem. Entende? Porque Deus, ele usa homens e mulheres em um púlpito, mas eles precisam ser usados com o poder do Espírito Santo. E não com pregações bonitas, como hoje nós temos aí os coach, né? Que ajudam você a levantar sua estima, autoestima, ajuda você a ser uma pessoa melhor. Mas não é isso que a Torá faz em nós. A Torá quer que a gente venha morrer para o velho homem,
Não é eu receber apenas um caráter bonitinho, não. Ele quer uma vida transformada, nascer de novo. E eu acredito que o Senhor, Ele está fazendo isso. É por isso, queridos, que o Senhor vem nesses dias varrendo os altares. E eu estou dizendo os púlpitos. Porque a terra está engolindo muitos deles. A terra. Sabe por quê? Porque falta a presença do Ruach HaKodesh. Falta o mover do Espírito Santo. E aqui nós podemos entender que aqueles que estão nos púlpitos, eles precisam ensinar a verdade. Somente assim, as almas, os altares, eles vão produzir arrependimento. Somente assim as pessoas vão ouvir e vão mudar de vida. Porque quando se fala de altar, está falando de coração. Do púlpito jorra a palavra. Mas será que a palavra que o Espírito Santo hoje ele está falando ao nosso coração? Isaías está aqui falando de um derramamento único do Espírito Santo e não de movimentos espirituais. Olha, eu acredito que o Covid veio como um juízo sobre nós. Era conferência aqui, lotando Mineirinho, lotando estádio, e grandes homens em destaque, grandes adoradores em destaque. De repente o Senhor colocou todo mundo em casa. Sabe por quê? Porque o juízo dele agora estava começando no altar pessoal de cada uma de nós. De cada um de nós. Somos o altar. Porém, amadas, quando o Espírito Santo ele não está atuando, sabe o que acontece? Tudo se torna natural, não há restrição. As pessoas começam a se vestir de maneira mundana. O sexo não é mais puro. A gente vê abortos, a gente vê mentiras, casamentos que vocês sabem, né, que não é correto. Porque hoje a gente não pode falar abertamente as coisas, temos que engolir a verdade. Porque seremos levados a juízo, porque não podemos pregar a verdade, mas Deus não aceita esse tipo de situação, Deus abomina tudo isso. Por quê? Porque nós temos que entender, queridos, que Deus não aceita misturas, Ele quer um povo santo. E eu acredito, queridos, que nesses últimos tempos, muitos vão aceitar as regras novas da mídia. Muitas leis vão ser colocadas em evidência e muitos vão concordar com elas. Mas Isaías 32, versículo 9 e 10, agora é para você essa palavra. Lá diz assim: vocês, mulheres, tão complacentes, ouçam-me. Mulheres muito confiantes, prestem atenção às minhas palavras. Em mais 1 ano e poucos dias, vocês, mulheres muito confiantes, estremecerão, pois a vindima falhará, a colheita não virá. Tremam, mulheres complacentes, estremeçam, mulheres muito confiantes, desnudem-se, usem pano de saco como cobertura, batam no peito pela manhã, por causa dos campos prazerosos e das vinhas frutíferas, pela terra do meu povo que produz espinhos e ervas daninhas, para todos os lares felizes na alegre cidade, pois o palácio será abandonado, a cidade abarrotada, deserta, Ofel e as fortalezas serão terra devastada para sempre, deleite de jumentos selvagens e pasto de rebanhos, até que o Espírito Santo seja derramado. O que nós estamos vivendo hoje, queridos? Nós estamos vivendo isso aqui. Aqui está dizendo que se a nossa vida não der fruto, a nossa família, o lugar aonde nós frequentamos, vamos dizer, a nossa congregação, a sinagoga, a igreja, sabe? Os nossos relacionamentos, eles não vão conseguir sobreviver nesses dias. Eles vão se manter estagnados. E o que está dizendo aqui? Para a gente acordar.
Tem alguém dormindo aí? Você faz parte das donzelas, né? Das nécias ou das prudentes? Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, quando o Senhor estiver se aproximando do seu retorno, haveria as noivas e uma parte delas estaria o quê? Dormindo, mas uma outra parte estaria esperando pelo noivo. E qual delas você é? Aqui o texto está dizendo que os abrolhos, né, e os espinhos que Isaías está descrevendo aqui, o que poderia ser isso? Esses abrolhos e esses espinhos. Isso está falando do tempo que nós estamos vivendo, sabe? São aquelas pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas, mas os seus corações estão vazios. Elas estão ali também, às vezes, dentro da igreja, mas estão ali causando contendas, confusão. São pessoas críticas e que vê defeito em tudo. Pessoas que não oram, que não buscam a presença do Senhor. São aqueles que formam grupos de rebeldia, né? Que estão sempre murmurando, que estão sempre questionando, que não fazem nada. E tem muitos ministérios, queridos, que estão caindo por causa dessas pessoas. Mas o que nós podemos entender? Que eles não vão mudar. Eles vão viver e morrer num deserto de desespero e confusão. Por quê? Porque aqui está dizendo no versículo, porque o Espírito Santo não estava sendo derramado sobre o povo. E qual que era o motivo? Porque o Espírito Santo não estava sendo derramado sobre o povo? Está aqui no versículo 9. Vocês, mulheres tão complacentes, ouçam-me. Sabe o que é isso? Aqui está falando de um povo com falta de interesse, um povo com indiferença. O povo de Israel estava distante do Senhor, eles estavam vivendo a sua carne. Eles estavam querendo coisas, eles não queriam as coisas espirituais. Ou seja, um povo preguiçoso espiritualmente. E será que nós não vivemos isso hoje? Onde as pessoas estão acomodadas no reino? É mais fácil eu me sentar e assistir e tal? Não, querida, Deus quer você com a mão no arado. Deus está nos chamando hoje, queridas. O Espírito Santo já foi derramado. E é tão interessante que aqui no versículo 11 diz: tremam mulheres complacentes, estremeçam mulheres muito confiantes. O que é isso? São pessoas seguras de si mesmo. Pessoas que acham, não, Jesus voltar, eu ouço falar isso há muito tempo. Catástrofe, isso acontece sempre. Desde a antiguidade essas coisas já aconteciam. Não é assim que a gente às vezes ouve as pessoas falando? E elas estão ali vivendo tranquilamente. Mas esta autoconfiança, queridos, leva as pessoas à preguiça espiritual. E aqui está dizendo: desnudem-se, usem pano de saco como cobertura. Está falando aqui para as mulheres. Desnudem-se e usem pano de saco como cobertura. É como se o Senhor estivesse falando assim: tire sua vaidade. Não é tempo mais de você ficar aí, se embelezando, né? Não estou dizendo que você não pode andar bonita, viu, minha amada? Porque tem que andar, eu gosto de andar bonita. Mas eu estou falando de um excesso de vaidade. Não é vaidade só com roupa, com corpo, não. É vaidade com um monte de coisa. E nós sabemos que existe nos dias de hoje uma preguiça espiritual. As pessoas querem ligar no YouTube e escolher qual pregação hoje elas vão ouvir. Sabe, eu fico absurdada de tanta coisa. E eu falo, meu Deus, eu não dou conta de ouvir tudo isso não. Se eu parar para ouvir tudo, queridas, eu não tenho tempo de estudar a palavra do Senhor. Eu não tenho tempo de dedicar, de fazer a minha obra. Aí eu fico só parada na pregação das pessoas, mas eu preciso ter o meu chamado, eu preciso desenvolver a minha obra, aquilo que Deus colocou na minha mão. Então, queridas, não é tempo de nós ficarmos deitados na cama com essa autoconfiança. Porque essas pessoas que agem assim, elas desprezam as mensagens proféticas. Elas fecham seus ouvidos a todos os
chamados para despertar, não é verdade? E são esses crentes que estão o quê? Dormindo em plena hora da meia-noite. Amós fala sobre isso. É tempo de estremecer, de medo, sabe? É tempo da gente ficar abalado, porque o caos virá. E Deus tem levantado profetas. Deus quer te levantar como profeta, minha amada. Porque essa é a promessa do Espírito Santo. Que nós profetizaríamos, teríamos sonhos, teríamos visão. Mas, nessa hora em que tudo está acontecendo, será que a igreja está onde? Onde está a igreja hoje? Essa igreja vibrante, que é noiva, que serve o Senhor, que está disposta a pagar o preço, que recebeu o Espírito Santo. Cadê essa noiva? Onde estarão os homens, as mulheres que estão sempre a sós com Deus? Onde encontraremos as pessoas em chama, né? Pelo Espírito Santo? Será que eu tenho suprimento do Espírito Santo em minha vida, amadas? Será que nós estamos buscando esse suprimento para esses últimos dias? O que eu quero dizer com isso? Irmãs, a gente faz tanta provisão para o futuro financeiro, não é verdade? A gente junta dinheiro, a gente faz uma poupança, pensando lá na frente em adquirir alguma coisa, sei lá, cada um tem aí seus propósitos. Mas nós precisamos também ajuntar no celeiro de Deus. Nós precisamos pensar nas coisas espirituais. Talvez eu esteja te cansando com essa fala hoje. Talvez a minha fala hoje está muito repetitiva. Mas arde no meu coração isso hoje, amadas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele já se manifestou no nosso meio. Mas agora o que você vai fazer com ele? Como você vai usar o Ruach HaKodesh na sua vida? Como que eu e você vamos usar o Espírito Santo em nossas vidas? É um chamado de Deus para nós. Lá em Isaías, no versículo 32:15, até que o Espírito Santo seja derramado sobre nós do alto e o deserto se transforme em um campo fértil e o campo fértil seja considerado uma floresta. O que está dizendo aqui? Que nós precisamos experimentar um derramamento do Espírito Santo antes que o juízo chegue. Nós precisamos desse derramamento. E eu creio, queridas, que ele já chegou. Eu creio que ele já está aí. É só a gente abraçar, sabe? É só a gente tomar posse do que o Senhor deixou para nós. Quando o Espírito Santo vem, o primeiro trabalho que ele faz é limpar a nossa vida. E muitas vezes nós não aceitamos o processo de Deus em nós. Nós achamos muito dolorido. Mas nós sabemos que quando o Espírito Santo vem, ele nos limpa porque ele não vai agir e habitar num coração que está sujo. Num coração que está com mágoa, que está com ressentimentos, que está cheio de preocupações, que está cheio de ansiedade. Por isso ele tem que limpar nossas vidas. É interessante que lá em Pentecoste, quando o Ruach HaKodesh veio, o coração daquelas pessoas foi atingido como por uma pontada. E eles gritaram: o que faremos para sermos salvos? Quando o Espírito Santo chega, queridos, nós temos, sabe, a humildade, a gente reconhece as nossas falhas, nós reconhecemos as nossas fragilidades. É interessante que aqui diz que eles foram convencidos. Não foi por truques, né? Mas pelo testemunho e pela pregação de Pedro. Pedro não precisou de manipular eles, não precisou de contar historinha, de falar nada. Eles reconheceram seus pecados e eles desejaram ser libertos por causa do testemunho de Pedro. E o que ele falou? Ele falou a palavra, ele falou a Torá. Mas o que nós vamos ver para aqueles que são desobedientes? Que os seus pecados, se não confessados,
eles serão expostos dentro da própria Kehilá. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele chega perto de alguém que está sujo, a sujeira aparece, entende? Às vezes nós tentamos esconder o espírito do mal, ele oculta o pecado. Mas o Espírito Santo, quando ele aproxima de nós, ele mostra a nossa vergonha. A exemplo disso, o que aconteceu lá, logo depois desse evento? Estava lá Safira e Ananias. Eles mentiram para o Espírito Santo. Eles declararam algo que não era verdade. Eles perguntaram para ele o valor que eles tinham vendido, né, os lotes, lá, os bens deles. Eles não precisavam mentir. Eles só poderiam falar, não, nós não vamos dar tudo isso, vamos dar tanto. Mas eles mentiram, tentaram enganar. E assim acontece com muitas pessoas. Aqueles que tentam enganar o Espírito Santo de Deus, eles serão exterminados. E para a gente terminar, amigas e amadas irmãs, uma igreja fria, o pecado fica oculto. Mas aonde há o Espírito Santo, ali atua a sua vergonha, virá a luz. Então hoje é dia da gente entender isso, sabe? Que nós precisamos andar nessa luz. E para terminar aqui no versículo 32, 17, 18 diz: o efeito da retidão será a paz. O resultado da retidão, confiança silenciosa para sempre. Meu povo viverá em um lugar pacífico, em vizinhanças seguras e habitações tranquilas. As florestas certamente serão derrubadas. A cidade com certeza ficará no chão. Felizes são os semeadores perto de ribeiros, que deixam os jumentos vagar à vontade. O que está dizendo aqui? Que quando o Espírito Santo vem e ele enche aquele lugar, a paz vem, porque a justiça está agindo. Então, quando nós andamos na Torá, nós vamos ter muita shalom. Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós seguimos os mandamentos, quando nós nos deixamos ser usados, o Senhor nos usa e nós vamos ter paz. E fica uma pergunta para mim e para você. Você está cheio do Espírito Santo? Você se encheu desse Espírito Santo em Pentecoste? Em Shavuot? Você tem vivido, você tem andado, você tem se movido por meio do Ruach HaKodesh? Deus deseja isso para mim e para você, amadas. Que nós possamos ser a igreja de Davi, mas não a igreja de Salomão. Porque a igreja de Davi era a igreja que vivia em arrependimento. Era a igreja que queria levantar o tabernáculo. Mas a igreja de Salomão, ela se debandou para os ídolos. Ela se perdeu por causa das riquezas, por causa do adultério, por causa das vaidades. E assim a gente tem visto hoje. Então eu quero deixar essa mensagem para você. O que o Senhor falou muito forte comigo nesse Shavuot é que, assim quando começou ali em Pentecostes, os últimos dias, e eles estão evidentes até hoje, mas o fim está chegando. E no final, ali diz que o sol escurecerá, a lua, né? A lua se tornará em sangue, antes que venha o grande e temível dia de Adonai. Nós estamos aproximando aí da lua de sangue, né? Nesses dias. Estamos aí no Shemitah. Muitas profecias se cumprindo, irmãos. Muita coisa está acontecendo no mundo espiritual. Nós temos que entender que o relógio de Deus está correndo. Mas eu e você precisamos saber que horas são. E se eu e você entendermos que horas são, nós vamos buscar ser cheias do Espírito Santo. E é isso que eu desejo para a sua vida. Amém? O Espírito Santo foi derramado. Agora, você faça como quiser. Ele já está à sua disposição. Use e abuse. Porque ele foi dado e não há limites para aqueles que desejam muito de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos.
Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero abençoar a vida das minhas irmãs. Clamo por elas. Peço que o Senhor continue derramando desse óleo precioso sobre suas cabeças. Que elas possam mergulhar na presença do Senhor. Que elas possam se inundar, ser cheias da tua presença. Que não falte o óleo da unção sobre elas. Pai, que elas sejam um canal de bênção. E assim como Pedro, que ao abrir das suas bocas, que elas possam profetizar e que através das palavras que elas pronunciarem, vidas venham se converter a Ti, vidas venham ser convencidas do pecado e que possam entregar suas vidas ao Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe a vida pessoal de cada uma, suas necessidades. Cada uma aqui, Senhor, tem uma batalha a vencer. Mas nós sabemos que com o Senhor tudo vai dar certo. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que peleja por nós. Por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor traga cura para aquela que está doente. Traga, Deus, bênçãos sobre o lar, sobre a vida dos esposos, dos filhos. Retirando, ó Deus, dos vícios, tirando da prostituição. Senhor, em nome de Yeshua, traga prosperidade, traga paz para este lar, traz alegria para essa casa, renove e restaura suas forças. Pai, que haja um derramar do teu Espírito e que as nossas vidas, Pai, possam testemunhar do poder milagroso do Senhor. Pai, a nossa oração, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs com a shalom do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, amadas. Que o Senhor abençoe vocês. Estamos em oração pela vida de vocês. E aquilo que precisarem da gente, nós estamos aí para servir vocês, viu? Obrigada por participar desse momento. Desculpa aí pelo atraso, mas que o Senhor possa falar o seu coração. Seja cheia do Espírito Santo, amém? Uma grande shalom para vocês, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se o Eterno permitir, em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Uma boa noite.